Veja agora a nossa nutróloga oficial, doutora Daniela Tarran, falando sobre um assunto interessantíssimo. Acompanhe agora. Ainda bem, né, Daniela, que se não fosse, só nós tivéssemos dificuldade de emagrecer. Mas fala um pouquinho para nós. Tem alguma causa hormonal, igual as mulheres, no caso do ovário micopolicístico? O que a gente pode dizer para o homem que tem dificuldade para emagrecer? Então, existe uma condição hormonal no homem, semelhante à menopausa, que acontece na mulher, no homem acontece a andropausa. A redução dos hormônios sexuais masculinos, ela pode se dar a partir dos 35 anos e ela vai declinando até que ela pode começar a dar sintoma, lá pelos 60 anos, mais ou menos. O que é uma coisa comum nesses pacientes? Em relação a peso, eles começam a ganhar mais peso, ter dificuldade de perder peso. Esse peso ele se acumula principalmente no abdômen, então é aquele homem que conta que nunca teve barriga. Essa gordura abdominal, que é aquela gordura que apresenta o risco de esteatose hepática, de pré-diabetes, de ácido úrico aumentado, de colesterol. Então, de qualquer maneira, esses homens que têm uma gordura abdominal aumentada, eles têm que procurar atendimento para poder ver a causa e as consequências disso. Mas tem outra coisa que pode estar andando junto, que é a andropausa masculina. Esses homens vão perceber fadiga, cansaço, uma dificuldade de completar as tarefas que completavam antes, eles já não vão ter a mesma disposição de completar essas tarefas, eles vão ter mais cansaço para aquela atividade física, eles vão ter às vezes mais tristeza, alguns cursam com mais sonolência, outros com menos sono, com insônia. Então, a andropausa masculina ela tem um conjunto de sinais e de sintomas que podem nos levar a isso. Esses pacientes nos procuram, a gente faz todas essas dosagens hormonais, porque, inclusive, esses hormônios devem ser repostos, a gente repõe na dose que pode ser reposta, ou encaminha para um colega urologista que pode estar fazendo esse trabalho e está acompanhando esse paciente junto com a gente. Quando esse paciente começa a repor esses hormônios, se for o caso da andropausa mesmo, ele vai observar que ele vai ter mais disposição para fazer atividade física, vai ter menos fome, vai ter menos acúmulo de gordura abdominal, maior facilidade de perder peso. Tem também alguma coisa relacionada à libido, né? As pessoas parecem que perdem o interesse sexual. Isso. Tanto no homem quanto na mulher, né? Na menopausa as mulheres também perdem a libido e nos homens também. Eles vão, às vezes alguns vão apresentar dificuldade de ereção. E como é um tema muito... Eles têm muita vergonha, várias pessoas ainda conversam pouco sobre isso, às vezes pode ser pouco diagnosticado e pouco abordado. Eles não falam, esconde, né? Esconde, tem vergonha e tudo. Por isso mesmo que se eles estiverem procurando, fazendo o exame de próstata anualmente, está procurando o urologista, conversando com eles e procurando um nutrólogo para fazer esse acompanhamento da parte de perda de peso, porque isso tudo melhora a autoestima deles. Alguns têm depressão, têm tristeza, têm dificuldade de se relacionar. Isso tudo, voltando à saúde, voltando ao peso como era antes, eles vão melhorar, né? Doutora Daniela, assim, mas num contexto, a gente pode dizer que tem uma porcentagem da população que sofre isso ou não? Não, ainda é muito cedo. Por ser uma doença, assim, um quadro clínico muito recentemente diagnosticado, a gente sabe que a maioria deles vão sofrer. Mas como na mulher, algumas pessoas vão desenvolver muitos sintomas e aquilo vai impedir elas de levar a vida adiante, no homem é a mesma coisa. Alguns vão ter muitos sintomas e vão se alertar com isso que a gente está conversando, e outros podem estar com essas taxas hormonais mais baixas, mas estão conseguindo levar bem a vida. E isso tudo, Daniela, tem muita coisa a ver nesses pacientes com 50 e poucos, 60 anos. Como é que está a vida com a família, com a companheira, como é que estão as coisas, né, em casa. E aí junta um quadro familiar, junta com o quadro de saúde, com o quadro de trabalho. Algumas pessoas estão parando de trabalhar, estão aposentando. Para algumas pessoas isso é bom, para outras nem tanto. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Para a gente encerrar, a gente percebe que os homens estão mais acima do peso que as mulheres, principalmente essa gordura visceral. Pode ser, isso também pode ser um fator que contribui, né?
Com certeza, com certeza. A gordura visceral é uma gordura muito perigosa. A gente sabe que quem tem mais gordura visceral tem uma alteração de produção hormonal de diversos tipos de hormônios, que depois a gente pode ir conversando sobre isso devagar, mas a gordura visceral, ela afeta o organismo como um todo, ela inflama o organismo como um todo, ela aumenta o risco de todas as doenças que a gente citou, aumenta o risco de infarto, de derrame, de várias outras doenças. Então, essas pessoas realmente têm que estar procurando um médico para estar fazendo esses exames e ter um diagnóstico correto para poder tratar. E tratar, principalmente também, essa baixa de hormônios, colocar os hormônios nos níveis corretos, não é isso? É possível fazer? O tratamento é tranquilo, Daniela? É possível fazer, é tranquilo, e a gente tem que lembrar que se a pessoa não queixar, não se faz o diagnóstico. Então, elas têm que começar a perceber no corpo dela essas alterações, cada pessoa ir sentindo, e o homem aprender a falar, aprender a conversar, a questionar.